Sejam muito bem-vindos ao aquele almoço com Randy, né? Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio de discussão de caso clínico, né? Trazendo como base de um caso clínico a live de hoje para lhe conduzir à construção do raciocínio, para lhe fazer ter mais segurança com esse tipo de paciente. O tema de hoje é dor de cabeça e ATM. Como o expert em ATM deve tratar este tipo de paciente. Para quem não me conhece ainda, está chegando aqui pela primeira vez, está vendo qualquer conteúdo meu, eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, onde eu ensino você a eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda, tornando-se um verdadeiro expert em ATM. E o caso clínico a ser discutido hoje tem por base uma paciente minha, né? Uma paciente, ela, do sexo feminino, tá? Ela tem 39 anos, né? Eu atendi há 15 dias atrás. Ela, com 39 anos, chegou a mim com história de dor de cabeça crônica. Dor de cabeça crônica em região de hemicrânio direito. E essa dor de cabeça em hemicrânio direito, ela já foi para médicos, ela já tinha ido a cirurgião, dentista, ela já tinha ido a ortopedistas funcionais do maxilares, ela já tinha ido a fisioterapeuta. 4 tipos de profissionais e não tinha resolvido isso há 6 meses. E quando você se depara com esse tipo de paciente, a perna logo gela, né? Ou melhor, comigo gelava, né? Porque você dizia, poxa, se esse tipo de paciente não melhorou com tantos profissionais, será que vai melhorar comigo? Essa foi uma discussão. E essa é uma rotina que vem acontecendo. Não sei se vocês estão presentes para isso. Não sei se vocês estão observando. E se vocês estiverem observando isso, coloca aí nos comentários. O número de pacientes com disfunção de ATM, bruxismo, estalido, dores de cabeça, dores cervicais associadas está cada dia maior. E é por isso que você precisa estar pronto. É por isso que você precisa saber por onde começar, por onde avaliar, como você deve tratar através de uma postura, de uma condução de expert em ATM, aquele que tem um resultado acima da média profissionais. E a cada dia que você observa mais pacientes chegando, o que é que acontece? Mais você precisa estar preparados. E, dentro dessa perspectiva, eu comecei a perceber uma rotina de surgimento de dores nesse paciente. E essa rotina estava associada a algum padrão de desequilíbrio, tá? Eu tenho recebido vários pacientes onde ele traz a dor de cabeça, a pressão em região de ATM, mas também o desequilíbrio a nível crânio-cervical, da junção crânio-cervical. E aí começa já a um divisor de águas para você. O profissional expert em ATM, ele precisa já entender que a disfunção de ATM, a dor de ATM, ele tem dores associadas como enxaqueca, dores de cabeça em geral, dores cervicais. Tem disfunções associadas, como problemas cervicais, alterações de postura nos ombros, alterações de visão até, alterações na oclusão. E o expert de ATM começa a construir um raciocínio clínico baseado em um contexto de integração para poder conseguir eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento de forma rápida. E esse tipo de raciocínio de construção se tem com conhecimento capaz de gerar resultado. E é a partir daí que eu quero que você comece a construir, através desse raciocínio clínico, algo que você não fique com
tantas dúvidas por onde começar, o que fazer, qual a forma de abordar o seu paciente. Você precisa ter consistência. E essa live foi feita para isso. Primeiro, você precisa entender quais tipos de dores de cabeça são mais comuns em pacientes com disfunção de ATM, né? Quais tipos de pacientes e tipos de dor de cabeça chegam no nosso consultório? Porque esse é o tipo caso de rotina clínica. E por isso, no dia de hoje, dia de discussão de caso clínico, eu quero trazer para você. Quando você tem dores de cabeça específicas, como dor de cabeça em base nucal, dores de cabeça irradiada para essa região, tá? Para este ponto. E dores orofaciais, que não deixa de ser na cabeça, para essa região mandibular, esses 3 tipos de dores de cabeça estão muito associadas à disfunção de ATM. E se você quer aprender a pensar nisso como expert em ATM e eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, você precisa ter o conteúdo específico para construir esse raciocínio clínico que eu vou falar agora, e você começa a observar como tudo isso está associado. Porque é difícil você tratar se você não tem um conteúdo base. Então, se você quer ter mais resultado, dá um passo atrás e vem comigo aqui entender essa perspectiva. Primeiro ponto, você tem que entender a anatomia da ATM. A anatomia da ATM, o nome já fala, articulação temporomandibular, temporal e mandíbula articulada por meio da glenoide com o côndilo da ATM, onde entre essas estruturas nós temos o disco articular. Este disco articular serve para melhorar a dinâmica dessa função. E dentro dessa possibilidade, nós já temos uma engrenagem muito clara que precisa ser entendida. E a primeira engrenagem é que não se pode pensar em ATM sem pensar em 2 ATMs. Não existe ATM direita se não existir ATM esquerda, até porque ela está associada com a mandíbula, e a mandíbula precisa de 2 pontos de fixação, que são as 2 ATMs. Daí você já começa a mudar a sua perspectiva sobre aquilo que você precisa ter, aquilo que você precisa pensar no seu paciente. Entendendo isso, com base nesse conceito, você já começa a pensar diferente, como um expert, pensar acima da média das pessoas que tratam ATM. E dentro dessa perspectiva, você tem que entender, opa, se eu tenho que pensar em um ATM como sendo 2, eu tenho que entender que a simetria dessa minha ATM depende da ATM contralateral, porque se eu tiver uma tendência dessa ATM vir posterior, o meu côndilo mandibular vai ser puxado para frente, enquanto a mandíbula deste lado vai estar puxada para trás, porque é uma mandíbula para 2 articulações. Show! Aí você já tem discrepância muscular de um lado e do outro, que claramente já começa a gerar sobrecarga muscular das estruturas, tanto do ponto de vista do músculo temporal, como do ponto de vista do músculo masseter. Claramente isso já começa a trazer sobrecargas e trigger points para dores nessa região, para dores e peso nessa região. Você já começa a entrar dentro de um processo de compreensão que essa dor nesse nível e neste nível pode ter associação à discrepância articular entre a ATM direita com a ATM esquerda. Aí você já começa a conduzir o seu processo para eliminar de forma rápida e consistente a dor do seu paciente de ATM e suas comorbidades associadas, como a dor de cabeça. Entendendo isso, você começa a prosseguir no diagnóstico diferencial que esse temporal de um lado e do outro, ele não está solto. O temporal, ele está articulado posteriormente via
occipital. O occipital, posteriormente no crânio, conecta os dois temporais. Conecta o temporal direito e o temporal esquerdo. O temporal direito e esquerdo podem assumir uma postura assimétrica justamente por conta de um desequilíbrio occipital. Aí começa a você trazer mais clareza para uma das principais disfunções que existem, que são as disfunções crânio-cervicais por desequilíbrio do occipital. E aí começa a aparecer aquelas dores de cabeça de base nucal. Por quê? O occipital tem junto com ela quem? Toda a estrutura de suboccipitais. E os músculos suboccipitais, eles geram trigger point dentro da assimetria crânio-cervical. Ele gera tensionamentos rotacionais em C1 e C2 nas vértebras cervicais. E daí, nervos do plexo cervical que sobe para essa região também gera dores em hemicrânio e geram dores de base dessa região. Daí, essa disfunção, esse desequilíbrio occipito-temporal, passando a gerar disfunção de ATM e sintomas associados como as dores de cabeça. Esse tipo de dor de cabeça que eu quero que você aprenda para poder eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Eu vou ensinar isso durante a live para você ter clareza. É especificamente para que você entenda que a dor de ATM, em casos muito específicos dos seus pacientes, podem não ter origem na ATM. Na verdade, a maioria das vezes não tem. E essa dor de cabeça que chega subindo pela nuca através dessa região pode ter nada mais, nada menos como uma correlação de base occipital, de disfunção dos suboccipitais e cervical. Que quando você olha para o paciente, você já enxerga o desvio do eixo craniano. Quem aí tem paciente com esse tipo de postura, de inclinação? Ou até você mesmo que está assistindo aí, coloca eu tenho. Escreve aí nos comentários, não importa qual momento que você está assistindo. Escreve para eu saber a quantidade de pessoas que existe com esse tipo de sofrimento. E você, como profissional, precisa ter clareza onde começa isso e como essa dor vai chegar e comprometer o seu paciente, né? Comprometer o seu paciente. E você, como profissional, sentindo isso, você precisa perceber como você vai ser capaz de eliminar esse tipo de comprometimento do paciente, né? E dentro dessa forma, se eu tenho uma disfunção de posicionamento occipital, devido a essa articulação occipito-temporal, eu levo a alteração de posicionamento da ATM. Caraca! Veja, quem aí tá entendendo? Tá claro para você, gente? Se tiver claro para você, já mete o dedo no coraçãozinho aí. Se isso já estiver impactando bem em você, abrindo a sua mente, fazendo você pensar de forma diferente, já compartilha e também compartilha com seus amigos, porque é super importante que mais pessoas tenham acesso a isso. Existem pacientes sofrendo por anos e anos de forma crônica, tá? De forma crônica, e você precisa entender a construir esse raciocínio clínico para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, tá? E a primeira vez que eu percebi isso, né, que eu recebi esse tipo de paciente, tive realmente a clareza do que eu deveria fazer com o meu paciente, foi exatamente há uns 5 anos atrás, tá? Há uns 5 anos atrás eu recebi uma senhora, tá? Uma senhora já bem vivida, né, com não aos seus 60 anos, não tenho clareza, tá? Não tenho clareza disso, tá? E dentro dessa perspectiva, ela chegou para mim com muita dor, mas com a cervical bem alterada, com muita sensibilidade de trigger point, né? Com muita sensibilidade nesses pontos, tá?
E eu comecei a questionar, era uma senhora que conversava muito, né? Senhorinhas, não sei se vocês já atenderam senhoras, né? As senhorinhas, elas conversam muito, falam muito da vida, e eu estimulava ela a olhar para um lado, para o outro, eu fazia algumas perguntas, meio que brincando com ela, e ela não conseguia mexer isso. Ela não conseguia entender como fazer, aquilo para ela já era inato, né? Aquilo acontecer. E é super interessante quando você começa a perceber de onde vem isso, né? E aí a primeira coisa, depois de uma longa conversa que eu pedi para ela fazer, eu fiz: vire de costas para mim, fique de costas para mim. Quando eu olhei, ela tinha uma tendência à assimetria craniana posterior, com o occipital dela bem achatado, mais do lado por onde ela inclinava. Então ela tinha um achatamento que fazia com que o occipital de um lado dela fosse mais para dentro do que para o outro. E nada contra isso, né? E isso não é normal, mas é comum. Talvez você, profissional, fisioterapeuta, dentista, que esteja assistindo aqui, já tenha percebido isso, que quando você passa a mão no seu occipital, você tem a parte direita diferente da parte esquerda. E você pode fazer isso aí. Quando você colocar a mão de um lado do outro, que perceber essa diferença, o lado que está mais fundo vai ter a tendência de você inclinar a sua cabeça. Isso você pode fazer um teste agora, tá? Você pode fazer um teste agora. E eu percebi isso nessa paciente que me deu clareza. Foi essa paciente que me deu clareza de que a alteração do occipital vai afetar direta a junção craniana com a coluna cervical e dessa forma interferir direto no funcionamento da TM, tanto do ponto de vista mecânico quanto do ponto de vista neurofisiológico, porque a cervical, a base cervical, controla o núcleo de dor do trigêmeo. Com isso, o controle de dor associado às zonas trigeminais que tem a ver com a TM passa pela coluna cervical. E você não precisa se sentir incapaz porque não sabe isso. Eu também passei por isso e sei exatamente o que você passa quando chega no paciente e não sabe entender isso. Por isso que eu estou aqui, que eu preparei esse conteúdo baseado em casos clínicos meus, na verdade, né? Para que você busque ser mais eficiente com esse raciocínio clínico, eliminar do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. E entender que, por exemplo, quando o occipital está assimétrico, eu tenho uma articulação occipitotemporal de um lado, diferente da articulação occipitotemporal do outro. E quando eu tenho essa diferença, consequentemente, o posicionamento da minha glenoide para receber a mandíbula vai estar também diferente, porque isso é um grupo que vive em paralelo para uma função harmônica. Se não está equilibrado esse eixo occipital, vai gerar um desequilíbrio no posicionamento do temporal. Consequentemente, na articulação da ATM, consequentemente, nas tensões dos músculos suboccipitais, consequentemente, com as disfunções que seguem a nível do crânio. E aí você começa a entender: caraca, por isso que eu não conseguia resolver a dor do meu paciente. Por isso que o meu paciente continuava com a dor de cabeça. Por isso que meu paciente também tem a dor de ATM associada. E é esse tipo de conteúdo que te leva do ponto A para o ponto B, que te leva de uma falta de clareza, de insegurança, para algo que te traz segurança de entender o que o paciente tem, que você deve inserir no seu dia a dia, que você deve começar a praticar para que você tenha mais clareza e saiba construir o raciocínio clínico. Tá claro para vocês, gente? Se ficou claro essa explicação aí, coloca o dedo aí no coraçãozinho, aperta no like quem tá no YouTube e no Facebook, tá? Aperta aí para mais e mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo. Porque não é sobre mim. Se fosse sobre mim, eu não estaria aqui ensinando vocês, porque eu já sei isso. É sobre a minha missão
de fazer com que mais pacientes vivam sem dor. E para que mais pacientes vivam sem dor, eu preciso de profissionais que saibam fazer isso que eu faço. Eu preciso que mais profissionais estejam na elite da ATM. Esses profissionais, esses experts que sabem eliminar a dor do paciente da ATM já no primeiro atendimento, que sabem evoluir, que sabem conduzir o raciocínio clínico para eliminar a dor do seu paciente. É a partir desse entendimento, é a partir dessa clareza, tá? É a partir dessa clareza para que você tenha orgulho, não só de ser da elite da ATM, mas de ser profissional, de você ter entendido que você é instrumento de Deus para cuidar das pessoas, de você ter entendido que você tem uma missão para cuidar de vida das pessoas. E com esse raciocínio clínico que a gente está passando aqui, você conseguir prosperar e transbordar em cada paciente que chega até você. Em cada paciente que chega até você. E aí, é por isso que eu digo que você deve investir tempo em conteúdos que gerem resultado. Já passou aquela fase, tá? Já passou aquela fase de você fazer do seu tempo uma aventura de estudar aquilo que, de fato, só acumula você em termos de conteúdo e não traz resultado, não faz você atingir o seu resultado. Se você quer aprender a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, você precisa melhorar o seu raciocínio clínico, ter acesso a conteúdo que gere resultado. E aí, diante de uma vida que a gente tem que trabalhar muito para poder ter os resultados financeiros, de pacientes, de cumprir nossos compromissos, ter esse tipo de conhecimento com o raciocínio clínico para eliminar essas alterações que o nosso paciente tem, você começa a ser reconhecido como autoridade. Você começa a ser reconhecido como esse tipo de paciente, né? E dentro dessa perspectiva, como você vai fazer isso, né? Como você deve selecionar? A primeira coisa é você conduzir o seu entendimento para a raiz, voltar um pouco à raiz, voltar um pouco na base. Entender, por exemplo, que a ATM só existe à direita se existir à esquerda. Só existe a ATM se existir temporal de um lado e do outro. Só existe a ATM se existir uma seta e temporal de um lado e do outro e que eles precisam funcionar em harmonia. E se eu tenho um trigger point, uma tensão de um lado, em relação ao do outro, eu vou ter uma assincronia no movimento de abertura e fechamento da boca. Eu vou ter uma sensibilidade maior dentro do contexto de saúde e doença do meu paciente. E a partir daí você vai construindo o seu raciocínio clínico. Você vai evoluindo, dando passos, seguindo criteriosamente aquilo que você precisa fazer para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, tá? E aí, para você eliminar e melhorar os seus resultados, né? Ter resultados mais rápido, o que é que você precisa? Pacientes com dores de cabeça, como este caso, né? A gente tem a dor de cabeça de base nucal do occipital. E aí eu quero saber de você, você que está assistindo. Alguns já colocaram, quando eu fui descrevendo, que tem alteração do occipital. Que aí tem essa alteração do occipital, mas ao mesmo tempo também tem essas dores. Dores de cabeça, tem dores na TM e tensão na TM. Quem tem esse padrão de alteração do occipital e dores e dificuldades nessa questão, abra e fecha a boca, ó. Abre e fecha a boca. Sente qual lado tem mais tensão. Será que coincide com o seu lado? Que você tem a inclinação e o achatamento, a assimetria do seu paciente? A assimetria desse ponto? Será que isso sobe com dores e tensões para cima da cabeça? O que é que isso traz para você? Então, para você melhorar isso e ter segurança, você precisa fazer testes. E eu gosto muito, né? Eu aplico isso, né? Na verdade, na minha metodologia, onde hoje a gente tem mais de 400 alunos, a gente ensina isso, né? Que é uma das formas de avaliar o paciente, são os testes provocativos.
tá? E o teste provocativo é o teste que você vai provocar essa dor, que você vai provocar e entender se existe comprometimento. E uma das coisas que eu quero que você entenda é que se você tem essa alteração de occipital e esse sintoma, vamos testar, vamos tentar entender isso, se de fato a sua queixa melhorou ou reduz quando o occipital tem problema. Ó, aqui ó, nós temos o occipital. O occipital, você tem o mastoide e o outro mastoide. Um dedinho para trás tem o occipital e a sutura occipital. Então, o que é que eu quero? Que você, com a porção tenar, encontre o mastoide aqui atrás, um dedinho para trás, coloque a posição tenar e comprima lateralmente, assim, ó, comprima e mantenha, tá? Para você que tem queixa, esse tipo de padrão de dor de cabeça e quer reproduzir no seu paciente, é importante que você faça para que você consiga, de fato, colocar diante do seu paciente essa perspectiva. Você consiga, de fato, trazer para o seu paciente esse ponto, tá? De análise. Então, ó, vai lá, comprime agora e abre e fecha a boca. Comprime e movimenta a junção crânio-cervical. Comprime e tenta perceber como fica após você comprimir e manter essa compressão o movimento da ATM. Porque quando você comprime após verificar que existe uma discrepância occipitotemporal, possivelmente ali você vai gerar uma inibição da interferência dessa assimetria occipital, uma inibição do comprometimento do temporal na função crânio-cervical. E esse comprometimento do temporal na função crânio-cervical vai fazer com que o seu paciente de ATM consiga fluir de forma mais clara na sua mão durante os seus procedimentos de tratamento. E aí você conseguir eliminar cada ponto de tensão dele, inclusive associando com as suas dores, associando com os seus comprometimentos. Então, você que está aí, que colocou que tinha tensão, vai lá agora e palpa, e sente. Faz esse teste, é super importante que você faça, tá? E se você conseguiu fazer e sentiu diferença, uou! Isso pode ter conexão direta com o sofrimento que eu tenho, mas também que o meu paciente tem. E é a partir dessa construção, tá? É a partir dessa construção. Olha aí, Odontogel Kids, coloca aqui, ó, melhorou a abertura e não teve dor. Caraca! É isso, é sobre dar clareza. É sobre você entender que você também pode, mesmo aqui à distância, durante uma live, você praticar e entender. Você praticar e entender de fato que é possível você eliminar a tensão, a dor e o sofrimento do paciente. Então, com um simples teste, você já tem um teste provocativo positivo, caso tenha direção correlacionada com a porção occipital. Este é o tipo do teste bem claro, provocativo, que vai dar clareza, que você já pode começar a praticar a partir de amanhã. Você já pode começar a praticar com o seu paciente hoje mesmo, tá? E aí, quem conseguiu pensar dessa forma, fala para mim o quanto isso traz de clareza para você, tá? O quanto isso traz de clareza. Veja como esse teste traz de clareza. E aí, se você fez, sentiu a diferença, diminuiu a tensão, melhorou esse movimento, já vai apertando aí, ó, no coraçãozinho, já vai dando a dinâmica, já vai fluindo dentro daqui, para eu ver que realmente está fazendo com que você consiga gerar o resultado. Isso é o que é mais importante. Você conseguir, na prática, perceber o quanto isso é capaz de gerar resultado. Quanto isso é capaz de gerar resultado com segurança, porque se você faz um teste desse e você consegue, de fato, eliminar, se você trata essa região, faça sem medo. Não vai gerar dor. Porque o que você fez já mostra que ali é uma região de
inibição de dor e não de aumento de dor. Pegaram essa sacada? Se ligaram nisso? É super importante que vocês estejam muito atentos a esse processo, a cada ponto, tá? E eu não estou falando isso, tá? E é até bom isso, eu vi que tem alguns alunos meus aqui participando, é até bom isso, né? Que não é porque eu estou aqui, eu sou o expert, eu sou a pessoa que ensino isso, que eu esteja falando só porque eu consigo. Não, eu gosto de passar esse tipo de teste justamente para que você também aprenda, para que você também tenha acesso a esse conhecimento. E não é porque só eu consigo o resultado, não é porque vários dos meus alunos já conseguiram eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento. E muitos podem falar, quem é aluno meu aí, e pode escrever aí, comentar se já eliminou a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento, já teve paciente que chegou e saiu sem dor. Quem aí coloca, já eliminei a dor, comenta aí, já eliminei a dor, coloca aí, fala para mim aí, coloca aí. Não é por isso, é porque é possível, basta que você tenha acesso a metodologia específica. Olha aí, osteopatia Jardins, vários casos, o Marcos, né? O Marcos, que coisa boa, né? Vários casos. Isso mostra o quanto esse tipo de raciocínio, o quanto esse tipo de metodologia é capaz de afetar positivamente a vida das pessoas, é capaz de afetar positivamente cada um dos nossos pacientes, é capaz de fazer você se sentir mais satisfeito e feliz com a sua atividade profissional. Isso é super importante, né? Ah, Randy, e dentro desse processo você nunca teve medo? Você nunca teve medo? Não, eu já tive medo do paciente piorar. Eu já tive medo do paciente chegar no meu consultório e sair com dor e ainda sair falando mal de mim. E isso me fazia muito mal, né? Pensar nisso. Isso me impossibilitava até de arriscar, de me fazer colocar em prática o que eu aprendia. Mas, quando eu comecei a entender, a construir o raciocínio clínico, eu comecei a ter segurança. Eu comecei a perceber que só com conhecimento específico de prática, de experiência, eu conseguiria eliminar a dor do meu paciente até me lotar minha agenda com esse número crescente de pacientes que exista, né? Com esse número de pacientes que existe. E você, como expert de ATM, precisa ser tocado nisso, ser tocado por isso, ser tocado por uma lógica de que você é, de fato, o executor das suas ações. E, do mesmo jeito que você não sabia nada da área de saúde, você precisou estudar, entrar numa faculdade para você ser um fisioterapeuta, um dentista, um fonoaudiólogo, você precisa estudar para utilizar isso com o seu paciente e eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, lotar a sua agenda. Por quê? Conhecimento é necessário. Você não pode pecar por falta de conhecimento, porque aí sim, no lugar de você sentir medo, isso vai de fato acontecer. Isso vai de fato fazer com que o seu paciente possa sair com dor do seu atendimento. Mas para isso, você precisa ter acesso, acessar esse conhecimento. Acessar quem já passou por isso, né? Quem já tem experiência. A gente já tem mais de 400 alunos e sabe, de fato, né, como ensinar e, de acordo mesmo os relatos deles aí, como é possível também você construir esse raciocínio clínico e eliminar o sofrimento do paciente. Então, essa foi uma live baseada em um caso clínico de dor de cabeça e ATM, mas que, na verdade, eu sempre utilizo para lhe dar segurança, lhe fazer construir um raciocínio clínico, lhe trazer entendimento daquilo que você, de fato, precisa para eliminar a dor do seu paciente de ATM
já no primeiro atendimento. Aquilo que de fato você precisa para escolher a melhor técnica de tratamento. Aquilo que de fato você deve seguir como rota, como caminho, como direcionamento. É por isso que eu estou aqui, porque a minha missão é ter cada dia mais pacientes sem dor. Se fosse só por mim, como eu já falei, estaria tranquilo, porque eu já sei isso. Mas fala sobre missão de fazer algo na Terra, de deixar uma herança, um legado. E eu acredito que nós, como profissionais de saúde, conseguimos, através de segurança e conhecimento de verdade, impactar positivamente na vida dos nossos pacientes, tá, gente? Gente, que bom ter vocês aqui nesse horário de almoço, que bom ter vocês aqui com uma live de extremo valor. E aí eu quero uma coisa de vocês que estão participando aqui. Eu vou deixar essa live salva, isso mesmo, eu vou deixar a live salva. Eu quero que você coloque nos comentários duas coisas. Primeiro, a sacada que mais te ajudou. O que você achou mais legal? Você coloca nos comentários. E segundo, que você marque dois amigos. Dois amigos. Tipo, eu tô pedindo, se você quiser ajudar seus amigos, se você quiser, é um problema seu, mas eu tô fazendo a minha parte, a minha missão, tá? De disseminar conhecimento, que se fosse por mim eu não faria mais, porque eu já tenho acesso a esse conhecimento. É por você. Deus abençoe a todos. Foi demais. Caso Clínico. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Marcos. Valeu. Jaque. Valeu. Todo mundo aí. Débora, Ana, Cris, Letícia, tá? Lilian, Madalena. Todo mundo aí. Ana. Valeu, Celi. Show. Comenta e marca teu amigo que pode ser impactado com isso, que pode ter a vida profissional mudada, tá? Deus abençoe. Tchau.